O Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, são os capítulos 5, 6 e 7. E as bem-aventuranças, apenas os versículos de 1 a 12 do capítulo 5. E assim ele anotou: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele abriu a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E hoje vamos falar da obra de Miramês, que à época de Jesus foi o jovem rico. Tinha muitas posses. Ele foi até Jesus perguntar o que era preciso para ganhar o reino dos céus. Ele disse: respeitar ou vivenciar as leis. Na época, os 10 mandamentos. Mas a observação da lei eu já faço. Então vá, vende tudo que tem, distribua para os menos favorecidos e vem e segue-me. Ele não conseguiu. Mas 16 séculos depois, um pouco mais de 16 séculos, ele teve um segundo chamado. E aí ele nem voltou à sua terra de origem, à sua terra natal, que era a Espanha, e estava no Brasil, e por aqui ficou, para a glória do nosso Brasil e para a honra e glória da minha própria consciência, porque foi esse Espírito que me deu a conhecer mais profundamente vários outros, principalmente a obra de Allan Kardec em maior profundidade, de Leon Denis, os seus contemporâneos, até chegar à atualidade com Joana de Ângeles. E esta obra que vamos estudar é a mais bela obra que eu já li sobre mediunidade, que nos fala o que é realmente a mediunidade com Jesus, o Cristo de Deus. Ele, Jesus, o médium do Cristo, que por meio dele se pronunciava, conforme Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. Vamos avançar na leitura e num dado momento vocês vão entender por que foi lido as bem-aventuranças, não só porque Mahatma Gandhi, violento, fora do prumo, ao ler essas 12 linhas, segundo ele, esses 12 versículos, para ele foi o suficiente para pacificar-se e tornar-se pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses, libertando-os do jugo dos ingleses. E para mim, para você, só elas bastam? Ou no meu caso, parece que o Evangelho inteiro ainda não serviu para muita coisa.
Mas agora eu sei que o Evangelho está em minha consciência, em meu coração, que ele é força, ele é vitalidade, ele é vida. Beber desta água viva, comer desse pão da vida, é vivenciar os teus ensinos em espírito verdadeiro. Ou seja, pensar, sentir, falar e agir. Pensar na verdade, sentir o que está pensando, falar o que está sentindo e viver o que está falando. Se assim fizermos, nos tornaremos ou renasceremos um novo ser harmônico, pacífico, solidário, fraterno, saudável, feliz, em conformidade com as leis divinas ou com as divinas leis. Então, da obra de Miramês, Segurança Mediúnica, nós vamos apresentar o primeiro capítulo, que tem o mesmo nome, depois Mediunidade Iluminada e Psicofonia. A série é Além dos Horizontes, por João Nunes Maia. A régua é Querer é Ser, e hoje é o segundo módulo da 12ª parte desta série. Então respire fundo, o piloto não sumiu porque é o Cristo, seus emissários, e vamos refletir. Como eu disse, vamos falar o que é segurança mediúnica, mediunidade iluminada e a tão decantada ou a mediunidade mais conhecida, que é a psicofonia, que eu uso para falar com vocês. E vocês não sabem, ou às vezes não percebem quando sou eu, quando não sou eu, ou quando somos nós. Sempre somos a soma de muitos. Nada fazemos sozinho. Para pensar eu preciso interagir. Para interagir eu preciso permutar. Para que eu possa evoluir eu preciso me relacionar. Ao pensar me conecto com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. A apresentação vai ser o item Segurança Mediúnica. A mediunidade é um dom, um atributo do espírito, que nasceu juntamente com a mônada, nos primórdios de sua delicada existência. Então, para vocês que estudam o livro O Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo, não terá dificuldade de saber o que é a mônada, a partícula mais ínfima que existe no universo, como mônada primitiva, e tudo que existe são mônadas, são aglutinações de mônadas menores. Assim como um átomo é uma aglutinação de elementos atômicos, subatômicos e infratômicos, até remontar à origem do átomo primitivo. E as moléculas formadas de átomos, moléculas são mônadas, átomos são mônadas, células são mônadas, órgãos são mônadas, sistemas são mônadas, corpos são mônadas, almas são mônadas, espíritos são mônadas e Deus, segundo Ebbe Sajjan, na obra Bases Científicas do Espiritismo, Deus é a mônada primitiva. Nele fulgura mônadas menores e por intermédio da aglutinação delas, corpos e almas, mundos e seres são feitos dessas mônadas. Então a mediunidade é um dom. E dom não é algo que se ganha. Nós trazemos a predisposição para predispor-se na ação, mas não trazemos o atributo pronto. Então ela está em germe na mônada primitiva, conforme Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior. E nós já mostramos isso aqui.
A cada experiência, ela vai desenvolvendo esses potenciais. Então, a mediunidade, que é um mecanismo por intermédio do qual eu me conecto com dimensões superiores ou inferiores. Sempre estarei no meio, trazendo perturbações inferiores para complicar o meu mundo interno e o entorno, ou iluminação superiores para pacificar o meu mundo interno e o entorno também. Então é um dom, um atributo do espírito com E minúsculo, a mônada primitiva, o átomo primordial, o princípio inteligente do universo, que nasceu juntamente com ele, com essa mônada, nos primórdios da sua delicada existência, quando ele nasceu ou saiu do psiquismo divino, que teve a sua origem no hálito divino, que é uma fulguração do Verbo Criador, que é uma expressão da luz incriada, Deus, o ser dos seres, a alma do universo. A mediunidade não depende de qualidades humanas para existir na sua função natural. No entanto, há leis que asseguram a sua posição no campo em que se opera. Então, todos somos médiuns, mas com quem estamos comunicando? Então, ela não depende de qualidades humanas, porque é um atributo do espírito, que vai desenvolvendo-se através dos milênios, porque é uma função natural dele. Agora, no entanto, para saber com quem vamos comunicar, existem as leis que nós determinamos como frequências, vibrações, sintonia, afinidade, atração, repulsão. Então essas leis vão assegurar a nossa posição no campo em que nós estamos operando. Com quem estamos nos comunicando? É mais ou menos assim. O médium pode transmitir mensagem de alto teor educativo e científico em favor da humanidade, como também servir de canal para espíritos zombeteiros e pseudo-sábios. E se não tivermos o cuidado, segundo Miramês, a infiltração desses pensamentos, destas ondas, desses espíritos em nossas mentes é tão sutil que, ao adentrarem, nós compramos as suas pelas nossas ideias e acreditamos que essas ideias são todas boas, e quando menos percebemos, são eles que nos dirigem, como grafou Kardec na questão 459 da obra O Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em vosso pensamento? Sim, muito mais do que imagina. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Você é que está pensando ou alguém está pensando você? Esse pensamento foi você que criou segundo a sua inteligência, os seus projetos, os seus desejos. Foi você que o qualificou com os seus valores. A sua fala é você que está escolhendo falar da forma que fala. Então preste atenção que daqui a pouco você vai entender o que eu estou dizendo. Então o médium pode transmitir mensagens de alto teor educativo e científico, dependendo da sintonia e do seu propósito de vida e da sua meta a conquistar. Isso em favor da humanidade, tanto interna quanto externa. Como também servir de canal para espíritos zombeteiros, vindo dos meus porões do inconsciente, ou do entorno, ou pseudo-sábios, se fazendo de sábios e iludindo-me, perturbando-me ou assumindo a minha faculdade de pensar. Essa variação está na dependência de como o médium leva a vida, seus sentimentos e as condições espirituais que vibram em seu coração. Então pense a respeito.
Então, essa variação do modo que nós vamos transmitir as mensagens, influenciadas por esses espíritos ou por espíritos de alto teor educativo e científico nas suas mensagens, ela está na dependência de como nós levamos a nossa vida. Desde os mais secretos pensamentos, à confecção das ideias, dos sentimentos, palavras e atitudes. Da vida que levamos, dos sentimentos que animamos, das condições espirituais que vibram em nosso coração. Coração no espírito é o que nós chamamos de conhecimento transcendente e amor vivenciado, mental e emocional superiores. Mas o coração pode ser aquilo da alma, que é o centro cardíaco, que está conectado mais exatamente com o inconsciente, aos porões da minha realidade pretérita. Se eu obedecer a eles, vai ser espíritos zombeteiros e pseudo-sábios, que está nesses porões do inconsciente. Se eu der vazão ao coração íntimo do ser, ao Deus e ao Cristo internos, vai ser mensagem de alto valor educativo e científico. O candidato a médium deve suprimir da sua mente toda a ordem de vaidade, todo tipo de impulso que o leva para o orgulho e a prepotência, sempre se esquecendo das ofensas recebidas. Então, se nós estamos sendo candidatos às mensagens de alto teor educativo e científico, que iluminam e levam estímulos para a libertação das consciências, nós precisamos suprimir de nossa mente toda a ordem de vaidade. Nada fazemos sozinho. Então a mensagem não é nossa, é de muitos. Todo tipo de impulso que o leva ao orgulho, achar que sabe mais do que os outros, a prepotência, sempre se esquecendo das ofensas recebidas, porque são testes, vocês vão ver daqui a pouco, para ver o que nós já fizemos do Evangelho compreendido na ação. Perdoar é libertar-se. O perdão faz bem para quem perdoa, assim como o amor faz bem para quem ama. Então, perdoar as ofensas é nos libertar do agressor, do caluniador, do mentiroso, do maldoso, do maledicente e assim por diante. Então, permitir que ele seja o que ele escolheu ser e dar a nós o direito de pensar, sentir, falar e viver de modo diferenciado. Essa condição para o médium deve ser o primeiro preparo. Então esse deve ser o primeiro preparo, que é o que nós lemos nesta página. Suprimir toda a ordem de vaidade, os impulsos que nos levam ao orgulho, à prepotência, e sempre esquecendo as ofensas recebidas. Então esse deve ser o primeiro preparo, pois a agressão certamente virá ao seu encontro, para testá-lo no que já aprendeu sobre o verdadeiro amor. Podemos chamar os testemunhos de marcas do Cristo. Então, o primeiro passo, suprimir de nossas mentes toda a ordem de vaidade, impulso que nos leva ao orgulho e à prepotência, e sempre perdoando as ofensas recebidas. A agressão certamente virá ao nosso encontro, porque em árvore que não tem frutos, normalmente ninguém atira pedra. Quando nós começamos a sair do pântano, transformando-se em flor de lótus, aí nós começamos a incomodar. E tudo isso de fora vem para testar-nos o que já aprendemos acerca do verdadeiro amor. Ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida
em todas as suas expressões. Ninguém resiste o toque, o contato do verdadeiro amor. O ser mais perverso, o mais refratário, ele cede mesmo a contragosto. Então podemos chamar esses testes de testemunhos, ou esses testemunhos de marcas do Cristo. Nós estamos sendo crucificados na ação. Ninguém chega à cristianização sem passar pela crucificação. Não tem chance. Então, a cada passo, vamos receber e ainda um tanto mais. Todo aquele que deseja ser seu discípulo, discípulo do Cristo, encontrará espinhos nas suas pegadas. Parece coisa de masoquista, não parece? Só que estas pegadas, esses espinhos, estes testes, são os que nos libertam. Então, quando nós vamos recebendo esta agressão, quando alguém nos fere a face do orgulho, do egoísmo, nós vamos ver se já temos a humildade, o altruísmo para ofertar. Se ainda não temos, é tempo de pensar nisto. Se alguém nos entristece ou pretende nos entristecer, nós mostramos a face da alegria. Se for o desespero, a esperança. Se for a treva, a luz. Se for o ódio, o amor. Se for a discórdia, a união. E assim, conforme o mantra recomendado por Francisco de Assis. E Francisco de Assis, no final, recebeu literalmente, fisicamente, as chagas do Cristo. Ele queria ter certeza que fez a sua vontade. Ele não saiu do alto do monte em meditação e perguntando ao Cristo se ele tinha feito tudo o que foi possível fazer. Enquanto ele não teve as marcas do Cristo, as chagas do Cristo em suas mãos e pés, ele não retornou de lá para logo, na sequência, partir para a vida perene. Não pode existir mediunidade iluminada sem fé, que é uma semente divina que haverá de nascer no coração do instrumento da verdade. E nós sabemos que fé é conhecimento de causa. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Então, não tem como a mediunidade iluminar-se na ação sem a certeza do que está fazendo, sem a convicção. E esta fé é uma semente divina. A fé nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então, é uma semente divina que haverá de nascer no coração do instrumento da verdade, que somos nós. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. A verdade é mãe da liberdade. A liberdade é mãe da felicidade. A base de uma reunião elevada, reunião mediúnica, a base de uma reunião mediúnica elevada é, pois, a segurança mediúnica, que se faz através da sabedoria do medianeiro, aliada ao amor incondicional. E agora nós podemos perguntar a quem gosta do fenômeno mediúnico: gosta de estudar para adquirir sabedoria? Gosta de amar para tornar-se imune a todas as agressões? Então, a base dessa reunião elevada, onde nós vamos encontrar a segurança em nossa mediunidade, é por intermédio da sabedoria, fruto não só do conhecimento. A sabedoria é o suprassumo do conhecimento vivenciado.
aliada ao amor incondicional. Então ela chegou ao grau de amar incondicionalmente qualquer ser em qualquer estágio ou situação. Entre dois corpos que o espírito usa para comandar o físico, o corpo físico, que são o astral e o etérico, encontra-se estruturado um filtro muito parecido com uma tela sutil, altamente trabalhado pela natureza, em conexão com a inteligência suprema, que não se esqueceu de nada a nosso favor. Essa tela etérica, no dizer dos estudiosos das coisas espirituais, serve de barreira à comunicação constante entre os dois mundos, permitindo tão somente o intercâmbio com os espíritos superiores, já que essa tela dá passagem aos fluidos puríssimos, que provêm das altas esferas. Essa tela é feita de átomos espirituais altamente afins, que se congregam na atração magnética da própria consciência com o auxílio dos guias do tutelado. Então, se existe essa tela sutil entre o corpo etérico e o astral ou emocional, e o espírito usa esses dois corpos para conduzir o físico, então esse filtro sutilíssimo que permite, quando equilibrado, passar somente as informações dos espíritos superiores, ele pode ser enfraquecido, esse filtro. Essa tela pode ser enfraquecida pelo álcool, pelo fumo, pelas drogas. Então ela vai fragilizando-se. Mas quer saber o que rompe como um curto-circuito essa tela e nos coloca nos braços dos obsessores ou de espíritos da mesma estirpe? É exatamente isto aqui. Ó. Na parte mental, vamos encontrar os maiores inimigos dessa segurança mediúnica, que é essa tela etérica, esse filtro, que são o ódio, a vingança, a maledicência, a brutalidade, a usura. Praticamente o sinônimo de ganância, prima da avareza. Pensamentos que envolvem tais sentimentos provocam uma espécie de curto-circuito na tela etérica, rompendo seus delicados filamentos e colocando o médium em estado de dependência de espíritos inferiores. Ficou entendido? Quer retornar? Bem rapidamente. Então, entre os dois corpos que o espírito usa para comandar o nosso físico, o corpo emocional ou astral e o etérico, o modelo organizador biológico, entre ambos existe esse filtro estruturado por átomos espirituais. Essa tela altamente trabalhada pela natureza em conexão com a inteligência suprema, com o ser dos seres, com a alma do universo, que nada esqueceu a nosso favor para nos proteger. Então, no dizer dos estudiosos, é uma barreira à comunicação entre os dois mundos, e se ela está harmônica, permite passar somente os fluidos puríssimos que vêm de altas esferas ou as mensagens de alto teor educativo e científicos. As mensagens. Então essa tela é feita de átomos espirituais, como dissemos,
que se congregam por atração magnética pelo nosso modo de pensar, sentir, falar e agir, da própria consciência que está pensando, falando, sentindo e agindo, com auxílio dos guias espirituais dentro da mesma frequência. Mas se não temos a nossa mente educada, nós vamos ver que os piores inimigos nascem nesta parte mental, que são o ódio, a vingança, a maledicência, a brutalidade, a usura. Se alimentarmos isso, nós vamos ver a nossa proteção, que é envolvida por esses sentimentos, ódio, vingança, usura, prepotência e tudo mais, que provoca uma espécie de curto-circuito rompendo essa tela, e nós vamos ficar nas mãos, nos braços, na frequência de espíritos inferiores. Como já relatamos, a mediunidade não depende da moral do médium, mas a mediunidade com Jesus depende do autoaprimoramento nos conceitos do Evangelho. Quais são os conceitos do Evangelho? Pensar como Jesus pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou, viver como ele viveu. Ou seja, fazei a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. O amor cobre a multidão de pecados. A cada um conforme as suas obras. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E várias outras recomendações conforme nós vimos as bem-aventuranças. Mediunidade com Jesus é trilhar o mesmo caminho, seguir as mesmas pegadas recomendadas pelo Evangelho, e ele próprio é o Evangelho vivo em espírito verdadeiro. Então, somente a vivência dessa filosofia transcendental, o Evangelho do Cristo, ensinada e vivida pelo Mestre, aparelha o medianeiro para ser um verdadeiro instrumento da verdade, do amor e da caridade. Então nós vamos ser instrumentos da verdade que nos liberta, que é mãe da liberdade. Do amor, que é a caridade em todas as suas expressões, e da caridade, que é o amor em excelência. Caridade é um processo de autoiluminação. O amor compreende qualquer situação e a verdade nos liberta de qualquer entrave. O canal sujo suja a água que vem do céu. E se atraímos o nosso semelhante pela lei dos afins, o médium consciente do seu dever sabe a que tipo de entidade estão servindo as tuas faculdades. Isso é fato, basta imaginar a nossa vida. Eu não consigo pensar, minha mente está conturbada. Qual o tipo de leitura? De música? Quais os ambientes? Quais as conversas? Faz fofoca? Usa da maledicência? Da mentira? Deseja o mal para o semelhante? Ou fala somente a verdade? Usa da boca para falar da benevolência, da beneficência, da bondade, do amor, da caridade, da verdade que liberta. Vai depender de nós. Se desejas fazer o bem a quem caminha contigo, ama muito, mas não te esqueças de instruir sempre. Então, se nós desejamos fazer o bem a quem caminha conosco, e fazer o bem é promover quem caminha conosco, o bem de todos é o eterno princípio. Então nós vamos amar muito, e amar não é fazer pelo outro o que lhe cabe fazer,
é exemplificar e criar as condições para que ele faça por sua vez e libertar-se. Mas não nos esqueçamos de nos instruir para cada dia fazer mais e melhor esse bem, o bem de todos, o eterno princípio, o bem eterno é a lei suprema, e amar libertando, amar incondicionalmente. E, além de nos instruir, sempre, a cada segundo, novas instruções. Educa em todos os momentos, mas lembra-te, constantemente, de aplicar a disciplina em teus passos. Educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. Ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que já sabemos. E, ao mesmo tempo, se eu digo que sei, eu demonstro na ação, fazendo. Disciplina não é uma cela trancada. É a chave que lhe permite abrir a porta, sair e voltar. Chico Xavier. Então, além de educar, fazer emergir de nós o que já possuímos, dar sentido e significado ao nosso conteúdo, essa disciplina não nos permite abandonar a meta, a trilha, o caminho com Jesus. Então, disciplina, você pode deixar o seu fardo aqui, ir ali tomar uma água fresca, tomar um banho, mas você volta e segue. Isso é disciplina. Não lhe permite abandonar as suas metas. Fala nas horas certas, sem te esqueceres de vigiar o que dizes, para que possas dizer na amplitude dos seus trabalhos, sem exigências, como falou o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. O Cristo em mim é motivo de glória. E mais além ele disse, já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Então, antes de falar alguma coisa, consultar o que diria Jesus se estivesse em nosso lugar. O que falaria Ele se aqui estivesse? E ser esse instrumento fiel, fazer algo que para Ele é motivo de alegria vendo-nos, e para nós ser conduzido por Ele é a nossa glória, a nossa plenificação. E com isso terminamos a primeira parte. Se já sabemos o que é segurança mediúnica, em linhas gerais, mediunidade, então vamos ver o que é mediunidade iluminada. Então, a mediunidade com Jesus já sabemos. Lá pediu que a gente se instruísse sempre. A caridade é um processo de autoiluminação. Lá disse que teríamos que ser médios da verdade, do amor e da caridade. A verdade nos liberta, o amor é a caridade em todas as suas expressões e a caridade é o amor em excelência, que é a autoiluminação. Progredir na mediunidade todos desejam, mas o avanço nos caminhos da iluminação traz dificuldades enormes no transe do aperfeiçoamento. Todo ser humano tem o seu calvário, sem lhe faltar a cruz nos próprios ombros. Mas raros se deixam crucificar para despertar o Cristo no coração. E aí? A calúnia, a inveja, a maldade, a maledicência, a difamação, tudo isso
são lanças que vêm ao nosso encontro. Se nos deixarmos crucificar, mas nós não vamos ficar na frente dessas lanças, nós vamos nos proteger com um escudo. A oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. E a oração mais perfeita é a ação. Então eu não vou ficar esperando as pedras que alguém joga. Eu vou construir as minhas defesas. É o mantra de Francisco de Assis. Se eu deparar-me com o ódio, eu vou levar o amor. Com a ofensa, o perdão, com a discórdia, a união, com a dúvida, a fé, com a tristeza, a alegria, com o desespero, a esperança, com as trevas, a luz e assim por diante. Então, todo ser humano tem o seu calvário, que é um processo de libertação consciencial, que só conseguimos vencer o calvário enfrentando as intempéries. Então, sem lhe faltar a cruz nos ombros, e a nossa cruz é o nosso corpo de carne. Estamos crucificados nele. Mas raros são os que se deixam crucificar para despertar o Cristo no coração. Não adianta a dilaceração do corpo. Nós vamos sentir as perturbações por conta dos nossos sentidos. Nós vamos ver alguém fazer chacota. Nós vamos ouvir. Nós vamos sentir as vibrações. Nós vamos sentir o perfume ou o mau cheiro. E com o olfato, até certo ponto, os sabores das auras harmônicas ou das perturbadas. A mediunidade tem de brilhar nas dificuldades da vida, caminhando para a sua libertação definitiva. Então, quando nós não nos deixamos crucificar ou queremos nos isentar de passar pelos testes, como Divaldo, como Chico Xavier, como todos os luminares passaram, passam e passarão, nós vamos ficar como uma plantinha mirrada. A planta que não enfrenta as intempéries não se fortalece. A semente que não rompe a terra não nasce. E assim somos nós. O que chamamos de mediunidade iluminada é aquela que nunca esquece o sermão da montanha, proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, o das bem-aventuranças. Na realidade, é apenas do item 3 ao 12. Não são 12 bem-aventuranças, são apenas 7. Ou melhor, uma besteira, são apenas 10. Então é do 3 até o 12. Na realidade, podemos considerar um pouco menos ainda. Vamos ver juntos. Então a terceiro versículo. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são as pessoas humildes, entendeu? Então pessoas simples, pessoas verdadeiras, pobre de espírito. Então, pobre das situações perturbadoras. Eu tenho poucos vícios. E se formos aprofundar na pauta, os pequeninos, os pobres de espírito ainda são os princípios inteligentes do universo. A mediunidade nasceu da mônada, lembra? E aí segue a pauta. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chega um estágio dos instintos, das sensações, das emoções, das paixões, que eles já choram por não querer mais aquele estágio.
mas ao mesmo tempo, conforme Paulo de Tarso, não conseguia sair facilmente daqueles estágios. Ou choram por querer fazer mais o bem do que já conseguem fazer. Choram por ver situações que não conseguem resolver. Então são esses instintos, os pequeninos são simples, agora as consciências instintivas, sensações, emoções e sentimentos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora já são os pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, virtudes. Herdarão a terra do mundo mental ao campo biológico. Comandarão todos os quadrantes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora, por conhecer as leis íntimas, mental, conhecimento mental superior, conhecimento transcendente, emocional superior, amor vivenciado. Intuição ou Cristo interno, superconsciência ou Deus interno. E agora eles têm sede e fome de obedecer esses referenciais de justiça. E eles serão fartos, porque serão abastecidos com esses potenciais. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, na ação de semear a justiça, vão passar por os transtornos. Vai ser agredido, vai ser caluniado, vai ser perseguido, vai ser difamado, vai responder com o perdão, com a misericórdia. E se responder, quando for a sua vez, alcançarão misericórdia. Seremos perdoados conforme perdoarmos. E passando por esses testes, aí vem a sequente bem-aventurança. Nós já falamos 4, agora a 5ª. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Agora passamos pelo Calvário, passamos por essas provocações, fomos misericordiosos. Agora eu e o Cristo somos um. Estou vendo o Cristo, estou vendo Deus em mim. Me tornei um com eles. E agora eu posso voltar com maior possibilidade. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora já sou pacífico e agora vou me tornar um avatar, um apóstolo. Antes era apenas discípulo. Agora a 7ª. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque agora, além de pacificadores, eles vão sofrer a perseguição por causa da justiça como pacificadores. Mahatma Gandhi pagou com a morte. Martin Luther King pagou com a morte. E assim são os testemunhos do Cristo. E seguindo, bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. E se for somente em nós vamos ver todo esse pessoal que calunia, que injuria, que mente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Nem precisa ser no entorno, já que os piores adversários estão dentro de nós. É a esse povo que estamos pregando, pacificando, levando a justiça e etc. Exultai e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa, o vosso galardão nos céus, os céus da consciência. Quando voltar para casa, porque de lá saímos, nós vamos ter esse regozijo, essa alegria no Cristo e em Deus. Porque assim já perseguiram os profetas que viveram ou que vieram antes de nós. Então não tem novidade nenhuma
se olharmos para a vida dos profetas e depois dos discípulos que se tornaram apóstolos. Após Jesus matar a morte, todos eles se entregaram ao holocausto, menos João, o evangelista. Mas aprendeu um tanto mais. Pregou o evangelho para o ar, para o fogo, para a água, para os peixes, para as aves. Por isso voltou como Francisco de Assis. Depois, como Jan Hus, como Cisco Xavier e assim por diante. Só relembrando, o que chamamos de mediunidade iluminada é aquela que não se esquece, que nunca esquece o sermão da montanha. Então, que nunca esquece, não é apenas que não esquece, aquela que nunca esquece o sermão da montanha, proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, as bem-aventuranças que acabamos de ler outra vez. O médium consciente de seus deveres espirituais não para somente na humildade dos gestos que a inteligência estuda para mostrar aos que o cercam. Ele não para somente no exercício da humildade. Ele vai além. Faz o que além da humildade? Passando a dominar todos os instintos, que são muitos, educando-os na escola do amor e da caridade. Se antes estávamos a serviço da verdade, do amor e da caridade, agora nós vamos usar o amor e a caridade para educar os instintos, que mais avançados serão sensações, mais instruídos serão emoções, mais purificados sentimentos, e no ápice do sentimento, o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações. O amor é a caridade em todas as suas expressões, porque é a síntese, todas as sublimes revelações, e a caridade é o amor em excelência por ser o processo de autoiluminação. Então nós vamos transformar os instintos em sentimentos, porque no início, os instintos. O amor é o sentimento que, acima de tudo, de todos os sentimentos, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então o amor vai transformar os instintos em amor. O trigo vai transformar o joio em trigo. Qual a sua ferramenta? A caridade que ilumina essas consciências retardatárias. E fazer isso nos moldes dos ensinamentos evangélicos, no sentido de que a mediunidade possa cintilar como estrelas nos céus da consciência. Lendo de carreirinha, o médium vai além da humildade, passando a dominar todos os instintos, que são muitos, educando-os na escola do amor e da caridade, nos moldes ensinados dos ensinamentos evangélicos, iluminar-se na ação. E no sentido de que a sua mediunidade possa cintilar, possa brilhar como estrelas nos céus da consciência. A mediunidade transformar todos esses elementos em virtudes ou agentes, conteúdos imperecíveis. O médium iluminado, que fez todos os esforços para sentir e viver o sermão da montanha, é misericordioso e está constantemente em comunicação com os anjos do Senhor radicados na atmosfera da Terra para ajudar os homens. Então, o médium que iluminou-se na ação, vivendo as bem-aventuranças, então agora, além de ser pacífico, misericordioso, humilde e etc.,
ele está constantemente em comunicação com os anjos do Senhor que estão radicados na atmosfera da Terra para ajudar os homens. E por fim, a psicofonia. Sabemos que a psicofonia é a mediunidade que se manifesta por meio de nossa fala. Eu posso ser semiconsciente, totalmente consciente, ou emprestar a minha fala para o espírito ou os espíritos e não ter controle dela. Tenho consciência do que está acontecendo, só não consigo controlar. Ou eles podem fazer uma garganta a partir dos nossos fluidos plasmática, ele plasmar uma garganta e você ver somente a garganta falando. Ou uma garganta fluídica. Você vê um fluido, você não vê. Mas a voz sai em algum lugar aqui e você não percebe de onde está vindo. Então vamos lá. Psicofonia. A psicofonia é uma mediunidade das mais conhecidas do mundo, pois notamos sua função em toda parte. Onde essa toda parte? Nos tratamentos psiquiátricos, a maioria dos pacientes ou dos doentes psiquiátricos são médiuns, nas tribunas, em quem faz os seus discursos, nos conselhos, onde se reúnem em conselhos. Então lá estão os espíritos influenciando tanto o médico quanto os pacientes psiquiátricos, quem está na tribuna palestrando, quem está nos conselhos decidindo situações. Nas decisões de guerra e de paz, está lá os espíritos belicosos e os pacíficos. Nos botequins, nós já sabemos disso. Basta tomar o primeiro trago, eu entorpeço o neocórtex, a área da lucidez. Aí eu já falo o que não devo, porque agora fica apenas o cérebro emocional. E quem está conduzindo esse cérebro emocional que fala o que não deve? Mais uns tragos, entorpece esse e fica apenas o cérebro primitivo. Agora eu não sinto calor, nem frio, nem fome. Posso morrer de fome, posso morrer de hipotermia e etc, etc. Então, nas decisões de guerra de paz, nos botequins, nas pregações evangélicas, e temos um exemplo disso. Robson Pinheiro conta-nos que era evangélico, protestante, e num dado momento, ele na tribuna, 2 espíritos chegaram até ele, dizendo-lhe: precisamos falar por seu intermédio. E ele disse, como nós já ouvimos: para trás, Satanás. Aqui, não. Nós já estamos falando. E ele viu o corpo dele, o corpo perispiritual, no teto da igreja. E os 2 espíritos assumiram o corpo e fez a preleção. Então, nas pregações evangélicas, nos revoltosos, as pessoas que estão revoltadinhas, lá estão eles, como médiuns. Nos desastres das rodovias, eles podem cegar alguém para bater de frente no outro elemento, como um amigo muito querido, que eles adormeceram ele e ele bateu de frente com o caminhão desse amigo. E uma carreta não tem como sair, ele tentou sair, não conseguiu. Agora, quem não tem olhos de ver, não conhece as realidades, vai pensar que é o carreteiro que quis passar em cima do outro. E isso acontece nas rodovias. Nos assassinatos, a pessoa comete o assassinato e com a frieza fala: se pudesse, se tivesse a oportunidade, faria tudo de novo. 2, 3 dias depois, cai em si, vai embora os perturbadores, quem fez de fato acontecer,
Aí a pessoa começa a chorar e arrepender, não sabe por que fez o que fez. E nos assaltos, que também são induzidos tudo por essas frequências mediúnicas. Ninguém faz nada sozinho. Então é comum nos cirurgiões. Dr. Paulo César Frutuoso não serve de base, porque ele já é médium, ainda participou de reunião de materialização, então conhece isso muito bem, mas no geral, os cirurgiões querem, acreditem nos espíritos ou não, eles são conduzidos por eles. Quando fazem o bem, faz por amor o que fazem, bons espíritos. Quando faz por dinheiro somente, de acordo com a afinidade. E os espíritas são conscientes dessa manifestação. Isso não é novidade para os espíritas. Também conhecida como mediunidade de incorporação, é o mais natural dos fenômenos da vida, porque nele deparamos com o revigoramento das coisas afins, dando e recebendo energias compatíveis com as necessidades. Então, se eu penso em tal coisa, coisa afim. Se eu sou verdadeiro, bom, benevolente, eu vou receber algo afim e vai me revitalizar, vai me revigorar. Se eu sou maledicente, ele vai revigorar-se na maledicência, vai ficar cada dia mais maledicente, fofoqueiro, mentiroso e assim por diante, por conta dessas afinidades. É mais ou menos assim. Pode-se ver pela observação comum que energia incorpora em energia. E não estamos falando de médios agora aqui do humano. Apenas uma energia incorporando em outra energia afim. Para quê? Para fecundar uma existência. O amor faz simbiose com o amor. Para quê? Avolumando a esperança, que é a doce presença do amor. Caridade se eterniza com caridade. Para que isso? Na manifestação de maior alegria espiritual. Tudo isso, não estamos falando da mediunidade nos humanos, diretamente como instrumentos. Perdão coaduna-se com perdão. Para quê? Na mais alta fraternidade, e a paz encontra com a paz. Com qual objetivo? Para que o trabalho se harmonize. Tudo isso é incorporação de um para outro, para com o outro, para a luz da própria vida. Tudo isso aqui são frequências de vidas que se comunicaram e não estamos falando de nós com a mediunidade psicofônica. Mas nós estamos observando que uma energia incorporou outra energia. Agora, a minha energia mental pode incorporar uma energia mental e fecundar a minha existência se for nobre, ou perturbar a minha existência. O amor que sinto vai fazer simbiose com outras frequências do amor e eu vou avolumar a esperança em mim. A caridade, que é o meu processo de iluminação, e a caridade é uma entidade, é um espírito, o amor é um espírito, e nós sabemos que a energia são espíritos, ela é construída de espíritos, e a caridade vai se eternizar com a caridade, que é o amor em excelência, e o amor que é a caridade em todas as suas expressões. Na manifestação de maior alegria espiritual, quando a caridade se eterniza com a caridade, quando eu quero ser médium desta virtude. O perdão vai coadunar-se com o perdão, vai comunicar-se com o perdão, na mais alta fraternidade, para o exercício da união do Somos Um. E a paz, que é a tranquilidade interior, se encontra com a paz, com outras frações de energia, ou com a paz, que é uma entidade, trazendo mais tranquilidade interior. Para que o trabalho que eu estou fazendo
possa se harmonizar. Então, tudo isso é mediunidade e incorporação, uma realidade incorporando a realidade afim e avolumando a situação, como um cloro se une com o sódio. Eu não sei quem está incorporando quem é o superior, mas vai avolumar, que vai transformar-se junto no cloreto de sódio. Agora chegou a nossa vez. Os nossos pensamentos incorporam-se em outros pensamentos idênticos. Eles ainda não é nós manifestando, é somente os nossos pensamentos liberados, incorporando-se em outros pensamentos, para materializar o que desejamos. Então, nossos pensamentos incorporam outros pensamentos para materializar o que desejamos. Tudo isso é mediunidade em outra esfera, mas é intercâmbio no silêncio da natureza. E poderia dizer os sentimentos, as ideias, as palavras e tudo mais. Tudo isso, uma frequência incorpora a outra. E agora, mais diretamente, no caso do médium. Não obstante, devemos tratar com mais saliência a mediunidade psicofônica, já que é o tema. De inteligência para inteligência. Agora é a minha inteligência comunicando-se com outra inteligência. E por ela, analisar as consequências dessa faculdade pelos modos que ela se apresenta. Então agora eu vou usar a minha inteligência para entender a comunicação com outra inteligência e entender a própria mediunidade em si. Então, a mediunidade psicofônica, de inteligência para inteligência, que nós vamos falar, e por ela analisar as consequências, já que nós vamos usar a inteligência, dessa faculdade nos modos que ela se apresenta. Vamos ver. A incorporação de um espírito em um médium que tem essa faculdade se processa por vários meios. Nós sabemos que os chakras são portas. Eu posso comunicar com outro espírito pelo chakra genésico e virar uma máquina de fazer sexo. Pelo chakra vital, pelo gástrico, comer além da conta. Pelo emocional, sentir o que não devo. Pelo laríngeo, falar o que não devo. Pelo frontal, pensar o que não devo. Ou pelo coronário, com os planos divinos. Mas em todos eles dá para comunicar-se com os planos divinos também. Depende da frequência. Então tudo isso é incorporação. E vale lembrar que incorporação aqui é alguém sintonizando com outro alguém, não é o espírito entrando dentro de nós. A única incorporação, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é quando a mulher engravida, ela incorporou um espírito, literalmente, está dentro do corpo dela. Ou quando eu manifesto o meu espírito, a essência da minha consciência, aí ele incorpora em mim. Muda a minha fisionomia, muda a minha palavra, pode até assumir o comando da minha vida. Por instantes, dias, horas, meses, anos, conforme nós sabemos. E até trocar a personalidade. Seguindo a pauta. Não podemos determinar que seja desta ou daquela maneira. Como se fabricam objetos usando formas. Então eu pego uma forma de bolo, faço e falo, não, só acontece desse jeito. Acontece de 1000 modos diferentes. E não tem como determinar que é dessa ou daquela maneira, como se fabricam alguma coisa usando formas para fazer formas. Ela é de natureza elástica, a psicofonia. Obedece à escala evolutiva das criaturas, do modo que a gente pensa, sente, fala ou vive. Cada médium situa-se em uma dimensão, de acordo com os seus valores. Assim também o espírito
que se comunica por intermédio dele, que vem na mesma frequência, pela afinidade, pelas vibrações. O estudo da psicofonia é engenhoso, sempre escapa na sua sutileza das deduções humanas, para cair na realidade da intuição e da fé. Então, o estudo da psicofonia é engenhoso e sempre vai escapar na sutileza, nos detalhes, nos mecanismos mais íntimos das deduções humanas. Quando eu deduzo alguma coisa, não entendo coisa que eu estou falando de fato. E vai cair na realidade intuitiva, porque a mediunidade mais segura é a intuição pura, e ela compreende todas as mediunidades. E a intuição é filha da fé, e a fé é o conhecimento de causa, e principalmente a fé vivenciada que vai gerar a intuição. Então vai cair nesses dois mecanismos, porque com eles eu entendo a mediunidade. Aqui é com o estudo, e aqui eu sei, aqui eu sou. Então aqui eu manifesto a minha consciência e aqui eu manifesto a minha inteligência. A incorporação do espírito de luz não tira totalmente os sentidos do médium em função. Está tirando os meus sentidos? Todo o tempo dentro do estúdio, nas palestras, nunca estou sozinho. Agora vai depender da minha frequência, do meu estudo, do meu esforço, da minha moralidade e assim por diante. Basta um vacilo, como outro dia eu vacilei e uma pessoa ficou de ponta pensando que aquilo sou eu. E não era, apenas vacilei. E vacilei feio. E se a pessoa não entender, perdoar e relevar e olhar toda a obra, toda a conduta e fazer um balanço, vai ficar com aquela má impressão. Então ele domina as suas faculdades e o médium adestrado entrega-se suavemente ao visitante do bem para expor as suas ideias renovadoras, que é toda a nossa intenção, todo o nosso esforço. Então, a incorporação do Espírito, a manifestação dele por nosso intermédio, porque é de acordo com a inteligência, com a consciência, com os sentimentos, com os pensamentos, ele não vai tirar totalmente a nossa lucidez. Então, ele vai dominar as faculdades de acordo com o que ele precisa usar. Pode ser a psicofonia, pode ser a audiência, pode ser a vidência, pode ser várias outras mediunidades. A psicometria e várias outras. Então ele domina as faculdades do médium, adestrado, treinado, educado, entregando-se suavemente ao visitante do bem para expor as suas ideias renovadoras. Os centros de forças se acoplam uns aos outros, se for algo divino, centro coronário, algo mais do uso da inteligência, centro frontal, na oratória, na afetividade, nos comandos de reajustamento biológico, na vitalização e na criação de possibilidades. Então, os centros de força se acoplam uns aos outros em uma harmonia sublimada. E no caminho das vibrações, as ideias do comunicante tornam-se palavras, onde a boca do intermediário amplifica os pensamentos em ordem no companheiro desencarnado. Então veja. Então os nossos centros de força, de acordo com o propósito, por exemplo, há médiuns que têm capacidade de criar tecidos e consertar o corpo do outro. E não é o outro, não é a fé do outro que está curando. Ele tem esse poder, chamada mediunidade de cura. Kardec. Eu posso criar átomos, alimentos e medicamentos. Eu posso criar moléculas saudáveis e transferir e substituir a molécula enferma. Eu posso criar células, tecidos
posso criar órgãos com a mentalização. É Camille Flammarion. Então, os centros de forças se acoplam uns aos outros em uma harmonia sublimada, de acordo com a minha conduta. E no caminho das vibrações, que a vibração é os meus sentimentos, vem do âmago da minha consciência para a mente e da mente até chegar no físico. Então, nesse caminho das vibrações, dos nobres sentimentos, as ideias que vão carregar esses sentimentos, que incorporaram-se nos pensamentos, tornam-se palavras. Tornou-se palavra já nesse caminho. Onde vai chegar agora o centro laríngeo, a boca do intermediário vai amplificar os pensamentos em ordem. E eu que vou dar ordem a esses pensamentos. A responsabilidade é minha, é nossa. E os pensamentos, na verdade, são de quem? Do companheiro desencarnado que está enviando. Se eu for fiel a ele, não vou interferir na mensagem. Se sou deseducado, indisciplinado, não aculturado e ignorante da situação, eu vou perturbar a mensagem e distorcer a fala. Esse tipo de comunicação pode se chamar de mediunidade benfeitora, tanto para quem ouve, como e muito mais para quem serve de instrumento de quem fala. Porque vaso limpo está passando água limpa. Nós vamos ser os primeiros a ser beneficiados. Quem nos ouve também será beneficiado. E quem fala, será que receberá benefício? As emoções internas do médium são indescritíveis, quando nobres, porque tudo vibra nas duas personalidades em perfeita conexão. E mesmo o comunicante que alcançou a esfera divina encontra nesse exercício de intercâmbio uma renovação de forças e um bem-estar indescritível. Então todos se beneficiam. O comunicante, o receptor e a plateia, quem está ouvindo a mensagem. Todos, quando a mensagem é enobrecedora. E ainda mais, o espírito de esfera superior é amável nos seus gestos e gracioso no falar. Então a gente já conhece quem está comunicando por intermédio de nós. Então, o espírito de esfera superior é amável nos seus gestos e gracioso no falar. E conforme o livro dos médiuns, ele jamais traz uma mensagem para causar dissensões, para causar confusões. Diz a verdade com brandura e nos ajuda a modificar-nos, tirando-nos da ignorância com suavidade, sem alterar nem impor suas ideias. Então, por aí, a gente sabe quem está se comunicando e quais as condições que estamos dando para essa comunicação. Então, ele diz a verdade com brandura, além de ser gracioso no falar. Então, ele é amável nos seus gestos e gracioso no falar. Além de ser amável nos seus gestos e gracioso no falar, ele vai falar com suavidade, com brandura. Vai trazer a verdade com brandura, com suavidade, sem alterar nem impor suas ideias. No entanto, a sua presença nos encanta e desperta em nós o interesse de melhorar. O exemplo arrasta. O que procuramos são médiuns que já passaram pelo vestibular da dor e do Evangelho. Por aqueles testemunhos das marcas do Cristo lá atrás. A dor da calúnia, da difamação, da mentira, da maldade, da maledicência, etc. E que não se esquecem do Cristo nos seus pensamentos, palavras e obras.
Então esse é o tipo de médiuns que os espíritos procuram. Os que já passaram pela dor, porque só pode compreender a dor do outro quem já passou pelo mecanismo da dor. Tanto as perturbações espirituais, morais, psíquicas, emocionais e físicas. E também do Evangelho, vivenciando as bem-aventuranças, no pensar, sentir, falar e agir. Estes são raros, mas são estes que vão levantar a bandeira da luz nesta grande nação, para a renovação do mundo inteiro, para a iluminação das criaturas humanas, deixando vibrar no éter infinito tal convite para todas as faixas de vida, mesmo nas sombras, pois o Cristo está de braços abertos como pastor e nunca deixará órfãs as suas ovelhas. E certa feita fomos instrumentos de espíritos que trabalham na política. E Kardec falou disso. Enquanto a política, a religião, a ciência, a filosofia não se unir, tornar-se uma, a ambiência do planeta não está pronta para receber o Cristo de volta. Além de sermos agredidos violentamente, quase a metade dos seguidores debandaram. Só porque nós falamos de princípios. Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Cristo, o seu emissário fiel. O seu Evangelho. Pátria do Cruzeiro, coração do mundo. Pátria do Evangelho. Família, a base, a célula base da sociedade. Liberdade, que é maior do que a própria vida. E verdade, que é mãe da liberdade. Criamos encrencas graves por falar disto. Estávamos sendo apenas médiuns. E com isso terminou a nossa aula de hoje. Querem saber o que vem após? Na obra Saúde, com Miramês e João Nunes Maia, só para provocar vocês. A primeira aula, usina humana, vamos falar um pouco do corpo humano, vamos falar da luz, o amor como dom divino e as afirmações curativas. Uma tela de cada coisa, para que vocês percebam. O corpo é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis compatíveis com seu tamanho. Falando da usina humana. Falando da luz. A luz é, pois, algo divino no divino concerto do universo. Falando do amor como dom divino. A cura verdadeira vem pelos fios do amor em todas as suas ramificações do saber. Falando das afirmações positivas. Deves procurar construir afirmações positivas porque elas são forças que ajudam a curar. Espero que possam se interessar por essa pauta. Por isso mudamos a própria pauta para falar na parte 13, módulo 1 e 2, somente da obra Saúde. E da parte 14, módulo 1 e módulo 2, da obra Força Soberana. Da mesma obra que fizemos, nesta obra, o último capítulo, o médium e a oração. Só o final da mensagem, para que vocês possam entender o tamanho e a grandiosidade da obra. Podes ver e sentir os poderes da prece pelo que abaixo se segue, tanto a prece quanto a oração. Oração é o que buscamos dentro, a prece buscamos de fora. A prece é o empenho da alma em ascensão.
Então, quando eu empenho para a minha ascensão, eu recebo inspirações. Não existe alegria pura sem oração, porque orar é a transformação, é usar as próprias potências de dentro para fora. Toda súplica manifesta em si algo de superior, quer seja pela oração, quer seja pela prece. Quem ora está saindo de si para entrar em Deus. Estou saindo da alma de mim para entrar no Deus interno, ou se preferir, no Deus cósmico. A prece é socorro que Deus nos ensinou a pedir nas dificuldades. Então eu vou pedir para Ele, vou comunicar com quem está fora de mim, da alma. Orar é penetrar no desconhecido dentro de nós. Percebe? A oração é dentro. A prece é um jeito divino de nos mostrar o céu na alma. Então, pelos caminhos da prece, alguém vai nos mostrar o céu em nossa alma. Quem ora e confia também na prece, encontra forças para lutar. E agora André Luiz mostra quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação, que é vibração, energia, poder, vem de dentro. E agora nesse círculo da prece, a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. Então nesse círculo de permutas incessante entre eu e outras entidades, geramos juntos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma que sou eu e para a iluminação da minha consciência, que é o meu todo. Então, quem ora confia na prece e encontra forças para lutar. A prece é um modo de encontrar as soluções dos problemas. Então, eu vou buscar onde estiver. Orar é acender uma luz maior no coração da vida. Quem ora, orienta a si mesmo. O ato de orar é gratidão e reverência ao ato de viver, ao fato de viver. O ato de orar é gratidão e reverência ao fato de viver. A prece é uma fonte de luz que alimenta e supre as necessidades do espírito. Quem ora, reconhece as belezas da vida. A oração conforta e abre caminhos de esclarecimento para o espírito. A súplica é força de Deus que pode nascer na força do homem. Se a prece é luz, por que não a acendemos em nós? Quem costuma orar com eficiência faz nascer o Cristo no coração. Cristo interno trazendo para fora. A oração com o Cristo é uma usina onde não faltam energias para a vida. Quem ora em favor dos outros, cria paz para si mesmo. Quem tem o hábito de orar, sente a felicidade em sorrir. Pedimos e aconselhamos a todos os médiuns para não se esquecerem da prece antes de qualquer trabalho espiritual, pois ela é uma segurança mediúnica que nos conforta e nos dá vida na vida do Cristo sobre as bênçãos de Deus. Por que não esquecer da prece? Porque é com a prece que eu comunico com quem está fora pedindo assistência. Com a oração eu coloco o meu patrimônio a serviço da ação. Tudo bem? E nós vamos começar a obra Saúde com uma mensagem de Bezerra, Lidas, que está no prefácio, não vamos passar na tela.
E depois vamos encerrar a obra Saúde com a prece também que está no final da obra. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.